E aí, aqui é o Node, imagine só. Em Paris, no ano de 1931, Papillon, um ladrão de joias, entrega alguns diamantes que roubou para seu contratante. Porém, em vez de entregar todas as pedras roubadas para Jean Castille, o ladrão decide ficar com algumas delas na surdina e presenteia sua namorada com um belo colar que também foi roubado da joalheria. Ao amanhecer, após uma noite agitada, Nenete revela seu desejo de morar em uma casa no campo, afastada de toda a violência da cidade grande. Porém, Papillon sabe que não há nada para roubar no campo, então pede 6 meses para acumular toda a riqueza que precisa, e depois disso promete que se mudará para o interior junto com sua namorada. De repente, o homem escuta alguém batendo em sua porta e logo em seguida a polícia invade o apartamento. Os policiais afirmam que Papillon está sendo preso por eliminar Roland Legrand, um criminoso que foi atacado em uma boate na noite anterior, depois de ter sido pego tentando passar a perna em Jean. Segundo os oficiais, uma testemunha o identificou como autor do crime, mas Papillon tenta se defender dizendo que passou a noite inteira com sua namorada. Assustada, Nenete tenta impedir que ele seja levado, mas os policiais ignoram o que ela tem a dizer, e semanas depois a mulher aparece na prisão para visitá-lo. Após ser julgado por um crime que não cometeu, Papillon é condenado à prisão perpétua e planeja uma forma de sair da cadeia para eliminar todas as pessoas que armaram para ele. Como não sabe quando conseguirá sair da cadeia, o homem decide terminar seu relacionamento, mas Nenete nunca deixará de amá-lo. No dia seguinte, Papillon se prepara para ir para a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, junto com dezenas de outros prisioneiros. Enquanto passa pelo processo de avaliação, ele conhece Gillot e descobre que precisará de muita grana para conseguir sair da prisão em pouco tempo. Sendo assim, Papillon decide tentar fazer amizade com Louis Degas, um milionário que foi preso por falsificação de bônus de guerra. Em troca de dinheiro, o ladrão afirma que garantirá a segurança de Louis, pois sabe que outros prisioneiros tentarão eliminá-lo para pegar seu dinheiro. No entanto, o milionário recusa a ajuda, pois não confia em ninguém, então decide se cuidar por conta própria. Naquela noite, Louis é acordado com os gritos de um de seus colegas, que é atacado no meio da madrugada por um dos prisioneiros. Sabendo que Guitou esconde algumas pedras preciosas no interior de seu próprio corpo, o demente usa uma lâmina para abrir a barriga dele e elimina o rapaz durante o processo de extração. Ao ver aquela cena assustadora, Louis fica espantado e se surpreende ainda mais ao ver a naturalidade com a qual os guardas lidam com a situação. Após remover o corpo de Guitou da cela, os oficiais trancam a porta novamente e agem como se nada tivesse acontecido. Sendo assim, no dia seguinte, Louis vai conversar com Papillon e revela que reconsiderou sua proposta. Portanto, se Papillon for capaz de mantê-lo vivo durante a viagem até a ilha, Louis promete financiar qualquer fuga que ele organizar. Segundo Louis, sua esposa entrou com recurso para libertá-lo, e ele acredita que estará em casa até o Natal, então não pretende fugir com Papillon. Durante a madrugada, Tribouillat, o homem que atacou Guitou, se aproxima de Louis com uma faca, e ao ver seu parceiro em perigo, Papillon imediatamente age em sua defesa. Após derrubar seu inimigo, ele inicia uma sequência de socos e usa um pedaço de tecido para tentar apagá-lo enquanto Louis pega a faca. Ao ouvir os gritos dos presos, os policiais entram em ação e usam vapor de água para ferir os prisioneiros e interromper a briga. Após identificar os envolvidos naquela confusão, os policiais arrastam Papillon até a sala de punições. Por várias horas ele fica acorrentado em uma posição extremamente desconfortável, mas no fim do dia se reúne com os demais prisioneiros e vê Tribouillat com o rosto todo enfaixado. Nesse momento, Gillot o aconselha a eliminar seu inimigo antes que ele tente se vingar, mas Papillon afirma que não está disposto a tirar a vida de alguém. Enquanto os prisioneiros descem do navio, Gillot sofre um acidente proposital para ser enviado para o hospital. Ao chegar em terra firme, Papillon e Louis caminham pela Ilha do Diabo e avistam dezenas de guardas armados espalhados por todos os lados. Ao chegar no campo, os prisioneiros são recebidos por ordem. O diretor está parado ao lado de uma guilhotina e afirma que os guardas têm permissão para disparar em qualquer um que tente fugir da prisão. No entanto, caso consigam passar pelos vigias, os fugitivos terão que escolher entre se esconder na floresta, onde perderão a vida pela fome, ou fugir pelo mar, correndo o risco de serem devorados por tubarões.
Caso sobrevivam à tentativa de fuga, ficarão 2 anos presos na solitária, e caso tentem fugir novamente, pegarão uma pena de 5 anos de solitária seguida de prisão perpétua. Se algum prisioneiro tirar a vida de outro homem, será eliminado imediatamente sem nenhuma chance de redenção. Após informar todas as regras, Warden envia os novos prisioneiros para suas celas e ao amanhecer, eles escutam um tiroteio. Segundo os guardas, um detento tentou escapar do hospital e Papillon logo chega à conclusão de que Gilot é o fugitivo em questão. Logo no dia seguinte que chegaram à ilha, os prisioneiros são encaminhados para realizar trabalho braçal e Louis faz tudo do que está ao seu alcance para não se separar de Papillon. Após carregar dezenas de pedras e empurrar um carrinho que pesa várias toneladas, os detentos param para comer e Louis se assusta ao perceber que um de seus colegas acabou não resistindo devido à exaustão. Preocupado, ele tenta alertar os demais sobre o ocorrido, mas Cillier ordena que o homem fique em silêncio e divide a comida do falecido com Louis e Papillon. Durante a conversa, o ladrão descobre que Cillier também serviu à marinha e inicia uma amizade com ele. Juntos, eles planejam conseguir um barco para dar o fora daquela ilha, e quando tem a chance de falar com um mercador que acaba de chegar à ilha, Papillon oferece $5.000 para ficar com o barco dele. O homem então revela que seu barco está do outro lado do rio e ficará lá por 3 dias. Sendo assim, Papillon percebe que precisará se apressar se não quiser perder essa oportunidade. Ao final de um longo dia de trabalho, enquanto tomam banho, Papillon e Louis são cercados por outros 2 detentos que os ataca para roubar seu dinheiro. Quando percebe o perigo se aproximando, o ladrão se prepara para a batalha e arremessa um balde de água para distrair seus inimigos. Como sabe que Louis não é bom de briga, Papillon precisa se virar sozinho com os 2 caras e consegue desarmá-los enquanto seu parceiro se esconde covardemente. Após derrotá-los, Papillon se apressa para finalizar o banho e remover todas as manchas de sangue de seu corpo para que os guardas não o punam por arranjar confusão. No meio da noite, Louis começa a pensar em como será sua vida quando Papillon for embora e chega à conclusão de que não será capaz de sobreviver sozinho até o Natal. Sendo assim, em vez de esperar até que seu advogado o liberte, Louis pede que seu parceiro o leve junto em seu barco, mas Papillon acredita que ele não sobreviverá por muito tempo em alto mar. Pela manhã, todos os detentos se reúnem no pátio para assistir um detento ser eliminado por ter atacado 2 guardas durante a noite com uma lâmina. Segundo o diretor, um desses guardas não resistiu, deixando 2 filhos e sua esposa para trás. De repente, Gilot aparece sendo escoltado pelos guardas e Papillon se surpreende ao vê-lo, pois acreditava que seu amigo havia conseguido escapar. Ao ver Gilot tendo a cabeça removida, Papillon fica visivelmente impactado, então Warden ordena que ele e Louis carreguem o corpo e o levem até o fosso para se livrar dele. Durante o caminho, ao ver seu uniforme cheio de sangue, Louis fica paralisado de medo, então acaba se tornando alvo de um dos guardas, que passa a considerá-lo um grande fracote. Enquanto o milionário leva chicotadas, Papillon pensa em como ajudá-lo e golpeia a cabeça do guarda com uma pedra para proteger seu parceiro. Quando percebe o que fez, o ladrão imediatamente decide fugir, pois sabe que será perseguido pelos outros guardas. Durante a fuga, Papillon escuta os disparos e pula no rio, mas os policiais continuam o tiroteio. Por sorte, ele não é atingido por nenhuma bala e consegue nadar até o outro lado do rio. Em vez de ir atrás dele, os policiais escoltam Louis de volta para a prisão e pedem reforços para procurar o fugitivo. Quando finalmente encontram o marcador de quem comprou o barco por $5.000, Papillon revela que não está com o dinheiro, mas promete recompensar Pascal assim que eles chegarem a Paris. Nesse momento, um grupo de policiais armados aparece e Pascal afirma que mesmo que Papillon tivesse o dinheiro, ele iria entregá-lo ao diretor, pois Warden paga o dobro para qualquer um que ajudar a prender um fugitivo. Pela manhã, Papillon é escoltado de volta para a prisão e o diretor afirma que ele tem sorte, pois o guarda não perdeu a vida ao ser golpeado na cabeça. Portanto, em vez de ir para a guilhotina, Papillon será transferido para a ilha de Saint Joseph, onde ficará por 2 anos confinado numa solitária. Depois de passar vários dias preso naquela cela escura e silenciosa, se alimentando apenas de sopa, Papillon recebe a visita de Santini e leva uma surra. Após se recuperar do ataque que sofreu, o soldado foi acertar as contas com o prisioneiro e conseguiu sua tão aguardada vingança. Alguns dias se passaram
e Papillon começa a receber um pedaço de coco junto com a sopa. Ao ler o bilhete deixado pelo guarda, ele logo percebe que aquilo é obra de Louis e se sente grato por seu amigo estar tentando ajudá-lo mesmo à distância. No entanto, não demora muito até que a gentileza seja descoberta e o guarda pune severamente o homem que colocava o coco dentro do balde. Naquela tarde, o diretor da prisão aparece para interrogá-lo e pergunta quem foi que pagou para enviar aqueles cocos. Porém, Papillon se recusa a entregar seu amigo e por conta disso, Warden decide diminuir a comida dele pela metade. Desse dia em diante, Papillon começa a definhar, pois quase não está se alimentando, então acaba perdendo toda a sua energia. Quando chega o dia do corte de cabelo, ele coloca a cabeça para fora da cela e vê um dos prisioneiros sendo arrastado para fora, pois não conseguiu sobreviver naquele ambiente totalmente inóspito. Ao perceber que Papillon não conseguirá sobreviver por muito tempo naquelas condições, Warden decide dar uma nova chance a ele e afirma que se o homem disser o nome da pessoa que tentou ajudá-lo, poderá voltar a comer em todas as refeições. Porém, mais uma vez, o ladrão se mantém em silêncio, então o diretor ordena que os guardas o deixem no escuro até o fim da pena. Quando os 2 anos se passam, Papillon finalmente é retirado de sua cela e levado de volta para a Ilha do Diabo. Ao chegar no hospital para receber cuidados médicos, ele recebe a visita de Louis e o homem aproveita a oportunidade para se desculpar, pois se considera culpado pelo que aconteceu com seu amigo. Segundo Louis, seu advogado está enfrentando alguns problemas inesperados e ainda não conseguiu tirá-lo dali. As últimas notícias que o prisioneiro recebeu é que sua esposa e seu advogado se casaram, então aparentemente não há mais ninguém lutando por sua liberdade. Ao ouvir isso, Papillon se compadece da dor de seu amigo e lamenta por ele. Nesse instante, Louis se sente aliviado, pois por um instante acreditou que seu parceiro havia enlouquecido. Durante a conversa, Louis agradece por Papillon não ter dado seu nome ao diretor e revela que se estivesse passando pelas mesmas circunstâncias que ele, não conseguiria ter a mesma atitude. Ao preferir sofrer todas as punições em vez de entregar seu amigo, Papillon reforçou ainda mais sua amizade com Louis, e agora que estão juntos novamente, ambos começam a pensar numa nova estratégia de fuga. Segundo Louis, no próximo domingo, o diretor exibirá um filme no pátio para entreter alguns políticos locais, e os guardas estarão distraídos com o evento. Nesse momento, eles terão a oportunidade perfeita para fugir, porém para esse plano dar certo, Cillier e Louis terão que conseguir um barco. Após combinar o plano, os 2 homens começam a encenar uma briga, e Papillon convence os guardas de que está louco. Ao anoitecer, o ladrão vai falar com Matthew Hatch e o convida a se juntar à sua equipe durante a fuga, porém em troca, o rapaz só precisa distrair o carcereiro. Na manhã seguinte, ao encontrar Cillier, Papillon descobre que há um barco escondido na margem do rio, e eles terão que remar até chegar no oceano. Quando o filme começar, o grupo passará pelo prédio do diretor e Louis estará com a chave para abrir a porta. Apesar de saber que precisa de Cillier para colocar seu plano em prática, Louis sente que não pode confiar nele, pois sabe que aquele cara é totalmente imprevisível. No entanto, Papillon afirma que ninguém naquela ilha é confiável, e desde que Louis cumpra o combinado, tudo sairá como planejado. Após pegar o dinheiro que será usado para pagar os guardas, Papillon entrega para seu amigo uma caixa repleta de soníferos e pede que ele coloque no café dos guardas. Quando está prestes a sair da cela, um dos prisioneiros rouba a caixa de soníferos e Louis o ataca para tentar pegá-la de volta. Nesse momento, ele é golpeado e a briga é interrompida por um dos guardas. Nos últimos 2 anos, Louis teve que alcançar um cargo de confiança para sobreviver e passou a fazer a contabilidade do diretor. Por conta disso, ele é protegido pelos guardas. Ao anoitecer, enquanto Louis coloca o sonífero na bebida dos guardas, seus colegas se preparam para iniciar o plano de fuga, e como combinado, Matthew Hatch atrai o carcereiro para longe. Nesse momento, Papillon e Cillier se levantam e pegam os pés da cama para se defender, caso algum guarda os encontre pelo caminho. Após golpear o carcereiro, a dupla acompanha Matthew Hatch até a saída, e em seguida derrubam os guardas que já estavam quase adormecendo por conta dos remédios que ingeriram. De repente, durante o filme, uma tempestade se inicia e o diretor ordena que todos entrem para se esconder das chuvas. Assustado, Cillier diz que eles precisam partir, mas Papillon se recusa a ir embora sem Louis e decide ficar para esperar seu amigo.
Nessa hora, Louis aparece e afirma que conseguiu roubar as chaves para que eles possam chegar à passarela central. O plano é seguir até a torre de vigia enquanto as luzes estiverem apagadas, pois assim os guardas não conseguirão vê-los. Assim que os prisioneiros pulam da torre, as luzes se acendem novamente e Louis acaba torcendo o pé. Mais uma vez, Cilliers tenta convencer Papillon a abandonar seu companheiro, mas em vez disso ele pede a ajuda de Meturret para carregá-lo. No meio do caminho, o grupo se depara com um grupo de homens armados e Papillon se prepara para a batalha. No entanto, ele logo descobre que aqueles caras trabalham para Gilly, o dono do barco. Ao receber a quantia referente à segunda metade do pagamento, o homem leva os fugitivos até o barco e os ajuda a chegar ao rio. Pela manhã, o grupo chega ao oceano e percebe que o barco está furado, pois aos poucos está inundando. Ao ver a água entrando cada vez mais, Cilliers afirma que aquele barco não aguentará todos eles, portanto eles precisarão diminuir o peso se quiserem chegar à terra firme. O objetivo de Cilliers com essa conversa é convencer Papillon a jogar Louis no mar, mas o ladrão se mantém otimista e afirma que ninguém ali precisa ser deixado para trás. Após algumas horas de remada, os prisioneiros fazem uma pausa para descansar, e enquanto estão à deriva no meio do oceano, Papillon avista uma tempestade se aproximando. Apavorado, ele começa a preparar o barco para suportar as adversidades que estão por vir, e Cilliers pega uma faca para eliminar Louis, pois está convencido de que ao diminuir o peso do barco, eles terão maiores chances de sobreviver. Nesse momento, Meturret se levanta e tenta tirar a lâmina das mãos de Cilliers, mas acaba sendo derrubado no mar. Ao ver o rapaz em perigo, Papillon ataca seu adversário e a faca cai na água. Enquanto os dois iniciam uma luta, Louis consegue recuperar a arma e acerta seu inimigo pelas costas. Quando se vira para tentar revidar o ataque, Cilliers tem o pescoço atingido e não consegue sobreviver à perda de sangue. Após tranquilizar seu amigo, Papillon arremessa a faca no oceano e ajuda Meturret a retornar para o barco. Juntos eles se livram do corpo de Cilliers e trabalham em equipe para resistir à tempestade. Dias depois, o ladrão acorda em uma aldeia indígena e sai da tenda à procura de seus companheiros, que também foram resgatados por aquele povo. Ao chegar na praia, Papillon conhece uma freira e descobre que foi parar na Colômbia. Mesmo sabendo que aqueles caras são fugitivos da Ilha do Diabo, Bárbara afirma que tudo o que eles precisam fazer é se arrepender para que seus pecados sejam perdoados. Pela primeira vez em anos, Papillon tem a chance de aproveitar sua liberdade e relaxa ao sentir a água do mar tocando sua pele. Após se lavar, ele vai ao encontro de Louis e informa que está indo embora. Depois de tudo o que fez para manter seu parceiro vivo, Papillon afirma que o acordo deles acabou e se despede de Meturret, que decidiu permanecer naquela aldeia. No caminho, o homem avista o veículo dos guardas se aproximando e percebe que eles estão atrás dos fugitivos. Imediatamente ele corre de volta para a aldeia com o objetivo de alertar seus companheiros, porém percebe que já é tarde demais, pois os guardas acabam de chegar na tribo. Como está com o pé enfaixado, Louis não consegue caminhar sozinho, e Papillon o ajuda a se levantar, enquanto vê Meturret sendo eliminado com um disparo. Em seguida, os dois prisioneiros que sobreviveram são capturados, e descobrem que Bárbara os entregou sem piedade. 5 anos depois, quando sai de sua segunda ida solitária, Papillon é enviado de volta à Ilha do Diabo, e até mesmo o diretor da prisão se surpreende ao vê-lo vivo, pois poucas pessoas conseguem sobreviver por tanto tempo naquele lugar. A essa altura, Papillon já perdeu toda a sua esperança e vive de modo totalmente apático. Ao reencontrar seu amigo, ele percebe que Louis está à beira da loucura e lamenta o fim que ambos tiveram. Naquela tarde, ele pede a ajuda de seu amigo para chegar ao oceano e começa a pensar em uma nova estratégia de fuga, pois se recusa a se acomodar naquele lugar. No entanto, Louis afirma que mesmo que Papillon sobrevivesse à queda, jamais conseguiria atravessar o oceano a nado. Alguns dias depois, no meio da noite, o ladrão acorda com um novo plano mirabolante e pede a ajuda de Louis para construir uma jangada. Ele acredita que se conseguirem chegar ao oceano, a maré os levará direto para o continente. Após assistir a uma demonstração, Louis mais uma vez decide comprar a ideia de seu amigo e o ajuda a reunir os materiais necessários para a fuga. Porém, ao chegar no topo da colina, Louis informa sua decisão de permanecer naquela ilha, pois depois de tanto tempo, ele passou a sentir que aquele é o seu lugar. Nesse momento, os dois amigos se abraçam em uma despedida emocionante e Papillon arremessa sua jangada no mar. Logo depois, o prisioneiro pula na água rumo à liberdade e Louis comemora quando percebe que ele sobreviveu à queda.
Por vários dias, Papillon veleja sem rumo pelo oceano, e em 1969, quase 40 anos depois, ele pega um avião da Venezuela para a França. Seu objetivo é publicar um livro que conta a sua autobiografia e afirma que aquela não é apenas a história de sua vida, mas da vida de muitos homens. Desde então, este livro vendeu mais de 13 milhões de cópias em 30 idiomas e graças a essa história, em 1970, o ministro da Justiça assinou um decreto autorizando a volta de Papillon à França. Pelo resto de sua vida, ele foi um homem livre e a colônia penal da Guiana Francesa foi encerrada para sempre. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!